Hoje nós estamos recebendo aqui um cidadão do céu, um grande homem de Deus, reverendo pastor Jonathan, um grande amigo. E já que nós vai dar a palavra para ele, é um privilégio poder receber ele aqui, mas eu quero aqui rapidamente falar aqui o que eu estou sempre falando para vocês. Eu quero te abençoar com um presente, eu quero te mandar um presente. Já tem gente que tá ganhando presente. Você não pode perder esse presente. Vocês já estão sabendo, pessoal. Você quer ganhar um presente do professor Wesley? Quer receber na sua casa? Eu e minha equipe vai mandar para você. É muito fácil. É só você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e é através dos comentários, do compartilhamento que você vai fazer que nós vamos conseguir te rastrear e te abençoar. O inscrito do canal, pastor, que mais comenta no mês, eu e minha equipe manda um presente para ele em casa. Que bacana. Tem gente que tá ganhando presente. Você não pode perder. Então já se inscreve aqui, deixa o seu comentário aí e ó, você pode ser abençoado com esse presente. Beleza? Já que eu falei isso, eu também quero agradecer aqui agora, nesse momento, os nossos patrocinadores. É isso aí, tem patrocinador. O primeiro que eu quero falar é o Shopping da Moda. Eles são especialistas em malharia. Pensa em roupa de malha masculina e feminina, pastor. Excepcional. Da próxima vez que o pastor vir aqui, eu vou pedir para eles mandar uma peça pro pastor ou para a esposa do pastor. Aqui embaixo, você vai gostar, pastor. Vamos é lá. Coisa fina. Você vai encontrar eles aqui embaixo, aqui na descrição, você vai poder encontrar aí o link do Shopping da Moda. E eu quero agradecer aqui publicamente, ó que nós ganhamos, pastor. Que top, Olha tô aqui, ó. que bem, olha do pastor lá. Tô aqui também. Olha lá. Agradecer aqui, ó, a Creative Arts Magalhães, que nos abençoou Muito bom. com essas canecas maravilhosas. Eles produzem esse material e eles enviam pro Brasil inteiro. Você quer pedir um trabalho desse excepcional, faz garrafinha, faz tudo. É só você vir aqui embaixo na descrição que vai estar também aqui o Instagram, as mídias sociais aqui da Creative Arts Magalhães, que você vai poder pedir um material desse. Beleza? Deus abençoe os nossos patrocinadores. E se você quiser também patrocinar, fazer parte, entre em contato comigo e com a minha produção aqui embaixo nos comentários ou lá no Instagram lá, que nós vamos anunciar aqui aquilo que você trabalha. Amém? Pronto, pastor. Bora lá. Bora lá. Agora é a hora da verdade. Pastor, primeiro, Deus te abençoe. Amém, muito obrigado Deus por aceitar abençoe. esse convite Uma aí. estar aqui com você, viu? Bom demais, pastor. Eu queria muito trazer o senhor aqui e hoje deu certo aí, né? De estarmos reunidos aqui para poder falar um pouquinho aí do Evangelho do Reino. Nós queremos saber a sua caminhada, pastor. Saber como é que é essa trajetória que Deus tem trilhado com o senhor, que tem abençoado tantas vidas. Uma pergunta que eu sempre faço para os pastores, para os irmãos em Cristo que nós temos trazido aqui no nosso podcast, que é a pergunta inicial. Qual que é a sua história com Deus? Qual é a sua caminhada com Deus? O senhor vem de um berço sacerdotal, tem descendência de pastores, como é que é? Bom, vamos lá. Primeiro, quero mais uma vez falar que estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar aqui com vocês. Espero que seja uma bênção esse tempo de conversa aqui. Seguinte, eu venho de uma família evangélica cristã, né? Meus pais tiveram lá no sertão de Pernambuco um encontro com Jesus. Foi através da enfermidade do meu avô paterno. Ele, na época, ele teve um câncer de garganta e por meio dessa enfermidade, meu pai teve um encontro com Jesus. Antes disso, nós tínhamos um tio do meu pai, tio Zacarias, é um presbiteriano, e ele era um evangelista na cidade de Arco Verde, lá no sertão, Portal do Sertão. E ele sempre pregava para a família e tal, mas o meu pai, a minha avó, e o meu avô, eles vieram para Cristo por meio dessa enfermidade, né? E a partir dali, meu pai teve essa experiência com Deus. Em seguida foi a minha mãe também, que entregou a vida para Jesus. E ali nós crescemos. Eu nasci já em um lar evangélico, né? Eu sou o quarto filho de 5. Eu sou o penúltimo. Que bênção. Né? Você teve o privilégio, então, de vir de um berço cristão. Sim, de um berço cristão. Então, de um nicho pentecostal. Né? Gente do céu! Meu pai é pastor pentecostal até hoje. E apesar desse evangelista, como eu falei, né, o tio Zacarias ser presbiteriano, mas meu pai acabou ficando, né, na igreja pentecostal. E lá ele serviu ao Senhor, depois foi diácono, foi presbítero, até que ele foi consagrado. Né? Na igreja pentecostal fala de ser consagrado. Exato. Ao pastorado. Isso foi ainda na década de 80. Né? E
E de lá para cá a gente está aí caminhando com Jesus. Então eu tive esse privilégio, né, de nascer em um berço evangélico. Todavia, filho de peixe, nesse quesito não é peixinho. Exatamente. Entendeu? Porque a gente não entra no céu encostado ou agarrado no calcanhar dos pais, né? Não vamos entrar, não sei se a gente vai entrar no mérito dessa questão da eleição. Não dá pra ser Esaú aí não, né? Não dá pra ser Esaú. Mas assim, eu tive um momento nessa transição, acho que 2 momentos me marcaram muito. O primeiro momento foi o momento da transição da adolescência para a juventude, que foi um momento de conversão que eu tive realmente, um momento onde a fé que meus pais me passaram fez sentido, e ali eu deixei, né, eu abandonei o ir ou o estar na igreja por causa dos pais, ou por causa simplesmente ser o meio, ser o gueto, né? E ali eu comecei então a ter alegria e entender o Evangelho, de fato. Não apenas as histórias bíblicas, né? Porque na infância, é verdade, tem toda a questão lúdica. Mas chega um momento que Davi é uma história como, sei lá, os 3 porquinhos, né? Sansão é uma história como Saci Pererê. Até que o Evangelho faça sentido no coração da criança. Exato. E isso veio acontecer nessa transição da adolescência para a juventude. E depois também teve uma fase ali na juventude, um período ali adulto também, que eu precisei me reconectar. Em que sentido? Porque, queira ou não, aquilo que a Bíblia fala do primeiro amor, e a gente tende a ir esfriando. Esse ir esfriando não significa que eu saí, né, dos caminhos do Senhor, ou digamos que eu saí da igreja, não. Mas é aquele fato de chega um momento que você se acomodou, né? E você, de trabalhador na obra, de discípulo de Jesus, de servo de Cristo, você acha uma área VIP, se senta ali e se torna um espectador, entende? E aí teve um momento também que Deus precisou me chacoalhar e falou, opa, não foi para isso que eu te chamei, vamos me servir, né? Vamos pegar João 4, em espírito e verdade. E de lá para cá, graças a Deus, Deus tem sustentado a nossa vida. Então, essa é um resumo da experiência, né? Excepcional. Eu queria pontuar essa parte que o senhor falou, que teve aquele momento de transição que você falou assim, não, eu quero Cristo, que é um momento ali da adolescência ali. Eu dando aula em Ouro Fino, acho que tem 15 dias, eu tenho um grupo de alunos lá que eu dou aula para eles lá de teologia. Um abraço para vocês que eles estão sempre acompanhando. E em um momento da aula eu estava perguntando quanto tempo cada aluno tinha que estava no Evangelho, que seguia o Evangelho. E foi muito curiosa a resposta de um aluno, acho que ela vai assistir isso. Ela tem mais ou menos uns 16, 17 anos, alguma coisa assim. Ela falou assim, bom, por livre e espontânea vontade de eu querer vir, meus pais não me trazer à força, 9 meses. Mas desde que eu nasci, eu venho na igreja. Eu achei aquilo excepcional. Eu falei, parabéns pela sua sinceridade. Ela foi sincera em falar que eu quero participar, que eu tô vindo por mim, não impulsionado, 9 meses. Sim. Então, esse momento aí, esse gancho que eu peguei da fala do senhor, que não é que é filho de crente, que vai ser cristão, ele é muito importante na vida de todo cristão. E sabe o que é interessante, Wesley? Agora, questão recente, eu sempre me pego, eu creio que é o Espírito Santo me fazendo lembrar por exemplo, desse momento da adolescência para a juventude. Eu tinha sempre o hábito de toda tarde ir para o templo orar, quando esse negócio, entendeu? Fez sentido. Então eu estudava de manhã ou trabalhava de manhã, enfim. Eu sei que quando eu chegava em casa, eu tomava um banho e eu ia para a igreja, eu pegava minha Bíblia, essa Bíblia está guardada até hoje, toda rabiscada, e eu ia para a igreja orar, e ali eu ficava, eu lembro que a igreja pegava sol de todos os cantos, né? Era um forno, né? E ali eu ficava orando, né? Ficava orando algumas coisas em relação, por exemplo, à graça de Deus. Começava a me incomodar. Me incomodar por quê? Porque eu sempre entendi até então, que os meus pecados, o perdão dos meus pecados era o resultado daquilo que eu podia fazer.
de uma vida onde a santidade ela partia a partir de uma força pessoal e não da obra de Cristo. Então eu sofria muito no sentido assim, eu estou fazendo muito pouco, então eu não sou santo, então essas coisas assim que a gente, até que a graça faça sentido. E ali eu sempre orava muito, orava e pedia a misericórdia de Deus. E sempre agora eu estou lembrando, sempre eu estou lembrando isso, o Espírito Santo está me lembrando, que muito daquilo que eu vivo hoje são resultados dessas sementes de oração lá na adolescência para a juventude. Excepcional. Entendeu? Então, nós temos, por exemplo, na igreja hoje uma reunião de oração às 5h30 da manhã, toda segunda-feira. E tem um presbítero lá, o Donizete, ele fala, sempre eu estou conversando com ele, né? A nossa igreja tem sido muito abençoada. Essa semana eu falava com um pastor amigo, falou, olha, Deus resolveu ser muito gracioso com a igreja de Mogi Guaçu. Deus tem nos abençoado de forma extraordinária, sem palavras. Mas, e aí eu falando com o presbítero Donizete, o quê? Muito daquilo que a gente vive hoje, eu não tenho dúvida que Deus resolveu em sua soberania nos abençoar a partir dessas sementes de oração que são lançadas nessa reunião das 5h30 da manhã de segunda-feira. Glória a Deus, eu não tenho sombra de dúvida. Entendeu? Então, porque hoje eu lembro muito disso, isso é muito vívido na minha memória, no meu coração. Né? Não que eu era perfeito, não, irmãos, nada disso. Mas é como... E outra coisa importante, eu já passei da casa do ENTA, né? Então isso faz muito tempo. Não é questão de perfeição, a gente tem que lembrar também o processo, entendeu? Porque eu estou falando aí de 30 anos, entendeu? Mais de 30 anos que essas sementes foram lançadas e que eu estou colhendo agora. Eu, por exemplo, nunca me imaginei ser pastor. Nunca. Inclusive, eu ouvi a minha mãe falar, seja tudo na vida, só não seja pastor. Uau! Porque esposa de pastor, no contexto pentecostal, é um contexto... O filho do pastor, ele tem que estar numa qualificação de quase serafim. Entendeu? É isso aí. Entendeu? Então, exatamente. Assim, todas as crianças da igreja podiam correr, podiam gritar. O do pastor não. O filho do pastor não. Entende? Tem um livro, não vou lembrar o nome do autor, que fala assim, a esposa do... o nome do livro é A Mulher Sem Nome. Porque a esposa do pastor não tem nome. Vem 3 irmãs lá, olha lá, vem a irmã fulana, a irmã Beltrana e a esposa do pastor. Ela é a esposa do pastor. Né? Isso, hoje eu estou num outro contexto, né? Evangélico, num contexto reformado. Graças a Deus, meus filhos e minha esposa não sofrem nada com isso. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Mas minha mãe sofreu muito disso. Eu também tive uma fase na minha juventude. Sofreu sendo filho de pastor Sim, dentro do mundo adolescência, infância. E essa cobrança, ela era externa, mas ela também era interna. Você é meu filho, você não pode fazer isso. Você é filho do pastor. Entendeu? Olha lá o que o filho do pastor fez. Exato. Então eu cresci dentro dessa pressão. Então eu tive meu momento de rebeldia. Também na igreja. Então um momento de... Mesmo sendo filho do pastor, eu me colocava assim entre algumas questões que eram... não vou falar doutrinárias, porque doutrina ela é inviolável. Ela é inviolável, ela é intocável, né? Mas vamos falar de paradigmas. Os paradigmas podem ser quebrados. Então, existem paradigmas dentro das instituições religiosas que eles são construídos não a partir de uma doutrina bíblica, mas a partir de uma cultura. Entende? A partir da vontade ou do domínio de alguém. Então, esses paradigmas eu sempre fui muito contra e sou muito contra até hoje. Mas lá naquela época era muito mais difícil. Então eu sempre fui tido como rebelde, como o desviado da casa do meu pai. O ovelha negra, né? Ovelha negra da família, entendeu? Então isso era muito... Qual o nome do seu pai, pastor? João Ambrósio. Pastor João Ambrósio. Sofreu muito com os lembro, trabalhos que você deu pra ele. Eu lembro que uma vez, eu era jovem já, eu deixei a barba, né? Aí meu pai me sentou, lembro até hoje, na sala de casa. Falou, meu filho, você não pode tirar essa barba.
você está envergonhando seu pai. Meu Deus do Olha céu. aí a igreja e tal, e tal, e tal. E aí eu fui e tirei a barba. Eu tirei a barba. Então, tinha várias coisinhas, né? Mas a gente entrou nesse assunto para falar que eu não tinha essa perspectiva do pastorado, eu sempre fui muito envolvido na área de música. Então eu tinha, em certa medida, um ministério musical, né? Nesse mundo gospel, eu cheguei para o Rio de Janeiro, Gospel Line Records, Viajou né? cantando. Viajei, programas de televisão e tal. Uau! Gente do céu. Mara Maravilha, na época da Mara Maravilha. Eu assisti os programas da Maravilha. Tinha o Nil, ex-Dominó, que se converteu, tinha um programa também na Record. Você cantou lá tudo cantei também? tudo lá, Caraca, pastor. E daí, gravei CD e etc. Mas que aconteceu, eu não tinha essa perspectiva. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui que vai encaixar exatamente no que o senhor está falando. O senhor nasceu em um lar cristão pentecostal. Cresceu dentro do pentecostalismo. Quando e como o senhor foi para o meio reformado? Para você que talvez não entendeu ainda, o pastor Jonatas é um pastor presbiteriano tradicional, de igreja reformada. Como que o senhor foi para o lado presbiteriano, para o lado reformado? E dentro dessa pergunta, o senhor explicar para nós como que o senhor acabou indo para lá, como que sua família viu isso? Eles aceitaram? Como é que é isso daí até hoje? Ótimo, porque é o que já ia entrar nisso aí. Nesse processo do Ministério Musical, eu lembro que era o ano de 2003, setembro de 2003. Fazendo 20 anos esse ano. 20 anos esse ano. Eu estava em Brasília. Eu fiquei um mês inteiro em Brasília, cantando, em tudo que é igreja, todo lugar e tal. E era uma quarta-feira, era véspera de eu voltar, né, vir embora. E aí eu fui cantar numa igreja presbiteriana renovada, em uma cidade satélite em Brasília, numa tarde da bênção. A igreja lotada, eu acho que tinha umas 600 pessoas. Eu fui cantar. Aí, pouco antes de começar o culto, o pastor chegou assim, você vai pregar. Eu nunca tinha pregado na minha vida. Eu falei, pastor, eu não prego. Ele falou assim, não se vira, Deus está mandando você pregar. Eu acho muito louco. Rapaz, eu nem lembro o texto, eu lembro que foi Romanos, não lembro o que eu falei, não lembro que capítulo. Acho que foi o negócio mais louco da minha vida. Preguei. Rapaz, olha, eu só lembro que eu tremia só a vara verde. E aí, cantei, preguei. Acabou o culto, o pastor falou assim, olha, você está indo embora amanhã, né? Eu falei, eu preciso que você cante hoje numa igreja de um pastor, amigo meu, da Assembleia de Deus, em tal lugar. E você pode ir lá? Eu falei assim, pastor, não tenho nenhuma agenda hoje que eu ia aprontar minhas coisas para ir embora. Mas eu vou lá cantar para abençoar o senhor e seu amigo. E fui na Assembleia de Deus. Rapaz, eu fui, era um lugar em Brasília, mas assim, no fim do mundo. Como dizem, né? Judas não perdeu a bota lá, Judas perdeu a bota, a meia, Ficou tudo pra lá, era o fim do fim. E eu cheguei lá, eu lembro que eu entrei, eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Falei comigo mesmo. Tinham 6 pessoas dentro da igreja, eu cheguei, são 7. Dali a um tempo chegou o pastor, 8. E o culto foram essas 8 pessoas. E eu dentro de mim com raiva, falei, poxa, eu cantei para 600 pessoas agora à tarde. Porque você já tem essa questão, né? A cabeça você vai descendo, né? E fui, cantei, a hora que eu sentei, o pastor pregou a palavra para pregar, ele olhou assim na minha direção e falou assim, que Deus estava fechando as portas ministerialmente para mim, porque eu estava fazendo a coisa errada. Que Deus não tinha me escolhido para ser cantor. Deus tinha me separado para ser pastor. E você já tinha viajado, cantado, ido para a televisão e tudo, você já provavelmente entendia que era isso que Deus tinha para você, e de repente você ouviu isso. E aí, eu não entendi nada. Ele falou assim, olha, Deus está te dando um cajado, e é um cajado de ouro, aquela linguagem, né, bem pentecostal, Sim. de ouro, e é um cajado grande. Você vai pastorear um grande rebanho. Rapaz, ouvi aquilo, mas foi impressionante que na semana seguinte, todas as portas... Acabou as agendas. Fechou tudo. Foi incrível. E aí, nesse interim,
nesse processo todo, durante essas idas e vindas, teve um momento que eu estava indo cantar em Pedreira, voltando, né? Voltando, rebobinando a fita. E eu estava voltando de Pedreira, passando em Jaguariúna, Deus me deu uma visão. Pastor presbiteriano ter visão. Então, Que legal, é legal o senhor compartilhar tudo isso, as experiências, que aí vai quebrar muito paradigma aí. Geralmente, só pegando esse ganchinho rapidinho, geralmente é colocado na cabeça do meio pentecostal que presbiteriano não crê em nada disso, não crê que Deus faz. Calma aí, vocês estão ouvindo o pastor reverendo presbiteriano falando de experiências que ele teve com Deus. Então ouve isso daqui. Pode inclusive, pegando essa fala sua, era um conceito que eu tinha, que o presbiteriano era frio, gelado, sorveteriano, né? Gelado, que não cria no Espírito Santo. Eu ouvi. Eu também cresci ouvindo isso na Assembleia de Deus. Eu cresci ouvindo isso. E hoje, gente, o teólogo que mais escreveu e falou sobre o Espírito Santo é Calvino. Entendeu? Nem Martin Lloyd Jones, que é bem prolixo, né, nas suas escritas, e inclusive agora eu estou lendo um livro dele sobre o Espírito Santo, Abraham Kuyper e tantos outros. Calvino foi um grande teólogo do Espírito Santo. O maior exegeta da história, a mente, o cérebro da reforma. Exato. Então, mas eu tive lá a visão, e qual que era a visão? Que Deus me mandaria para a cidade de Jaguariúna para plantar uma igreja. Muito louco. Cheguei em casa, compartilhei com meu pai. Nessa época eu já estava uma época não tão rebelde. Tava aplumando. E guardou aquilo. E meu pai tinha um projeto de fazer uma plantação de uma igreja na cidade de Franca. Ele já tinha levantado... Seu pai era pastor-presidente? Pastor-presidente. Uau! E ele já tinha levantado os recursos para plantar essa igreja em Franca, só que não tinha um obreiro. E isso ficou um tempo lá engavetado, não apareceu o obreiro. Ele conversou lá com o corpo ministerial e falou assim, olha, vamos plantar em Jaguariúna, já tem um obreiro. E na época eu estava fazendo seminário pentecostal. CTPEB? É. Da ICPI hoje, né? Eu fui aluno da primeira turma do CTPEB. E aí, no CTPEB, eu fui fazer CTPEB por quê? Porque eu era compositor. E olha que interessante, hoje eu não escrevo mais nada de música. Preciso voltar, faz muitos anos. E como eu era compositor, eu queria ter um pouco mais de conhecimento teológico para não escrever asneira. Jesus, amado, né? Não dá nem para nós entrar nisso, senão fica aqui o podcast inteiro falando sobre as composições que aparecem no dia de hoje. Terríveis. E nesse processo do seminário, do CTPEB, Seminário Pentecostal, eu percebi que Deus foi despertando a vocação pastoral. Entendeu? Aí fomos para Jaguariúna, esse projeto então de Franca foi transferido para Jaguariúna, plantamos a igreja em Jaguariúna. Foi muito sofrível, porque nós começamos do zero. Era só eu e minha esposa. Famoso arranca-toco. Já éramos casados, não tínhamos filhos ainda, e nós evangelizamos a cidade de Jaguariúna inteirinha, de porta em porta, nós dois. Então, sofremos algumas, inclusive, agressões verbais, quase física. Mas louvado seja Deus que a igreja foi plantada e está lá até hoje. Glória a Deus, tá lá. Que bênção. Na época CPB, ainda não me acostumei com esse termo CPI. Agora é CPI, né? CPI está lá até hoje, louvado seja Deus. Só que assim, nesse processo da plantação, Deus começou a mandar pessoas. Tem muitos testemunhos, talvez a gente pode falar em um outro momento. Muitos testemunhos sobre essa plantação de igreja. Só que assim, durante essa plantação, houve alguns momentos também de turbulência dentro da denominação, ali mais local. Justamente por quê? Justamente por ele ser o filho do pastor, o obreiro enviado, tinha aquele negócio de, o pastor está favorecendo o filho. As pessoas não tinham essa percepção ou essa visão do reino de Deus. Entendeu? Eu cheguei a ouvir algumas vezes, você vai ser o herdeiro da gravata de seu pai. Tipo, herança sacerdotal, embora da linhagem real de Israel. Isso. Então tinha essas questões, isso foi meio que me cansando. Fui me cansando. E resumindo essa história dessa transição pentecostal para o meio reformado,
Com essa canseira foi também cansando muito minha esposa. E aí a gente resolveu orar para ter um direcionamento de Deus, porque nós estávamos lá. E aí um dia eu recebi uma resposta de Deus, porque eu falei assim, Deus, eu não quero deixar Jaguariúna. O Senhor nos mandou para cá. E como nós estamos falando aqui, Deus falou comigo, mas eu falei que você vinha, não falei que você ia ficar. Gente do céu. Entendeu? E aquilo eu entendi como uma resposta de Deus e a gente começou então a pedir a Deus uma orientação sobre o que fazer então, porque e nessa época nós plantei a igreja, eu era um pastor pentecostal, um presbítero, pastor pentecostal, e tinha sido já consagrado, e então, o que fazer? Começamos a orar porque a minha esposa, mesmo sofrendo bastante, ela tinha resistência em alguma transição para alguma outra denominação, porque nós sempre fomos dali, entendeu? Eu nasci e fui criado na mesma igreja. Sua esposa também? Minha esposa também, né? Então, como vai ser esse negócio? Como que vai se dar isso? Né? Como que eu vou simplesmente deixar as minhas origens? Porque, querendo ou não, você também acaba adquirindo esse sentimento católico da igreja católica, né? Não, eu nasci católico, vou morrer católico. Não, romano e já era. Isso, romano. Eu nasci pentecostal, vou morrer pentecostal, eu nasci reformado. Hoje eu tenho uma visão que é a igreja de Deus, de Cristo Jesus. Exato. E ele mexe as peças como ele quer. Ele é soberano. Entendeu? E eu não tenho crise nenhuma. Nem a questão teológica, né? Às vezes Deus pode tirar um presbiteriano, colocar ele lá no meio pentecostal, pegar um pentecostal, colocar no meio presbiteriano. Ah, mas macaco pulando de galho em galho. A gente tem que ver o propósito por trás disso. O que Deus está fazendo. E então a gente começamos a orar, porque nós também não queríamos voltar para a nossa igreja de origem, porque na época também era o foco da nossa, digamos assim, da nossa mágoa, né? Deixar bem claro que isso, graças a Deus, foi resolvido, Deus curou, né? Essa mágoa. E então o que fazer? Deus me deu um sonho. Aí, no CTPEB, eu tinha um professor, pastor presbiteriano, que ele era muito inspirador para a minha vida. E eu comecei a frequentar, nesse período, eu me sentia muito fragilizado e eu precisava ser abastecido. Eu comecei a visitar a igreja presbiteriana. Era um culto, assim, durante a semana. Culto de oração. Tinha pouquíssimas pessoas, 10, 15, 20 pessoas no máximo. Só que assim, eu entrava na igreja, Wesley, eu tomava choque na parede. Meu coração pegava fogo. Era diferente. Eu não queria sair dali. Um culto de oração numa igreja presbiteriana. Eu não queria sair. Eu queria ficar ali. Eu sentia como se Deus me visitasse de uma forma assim, sei lá, extraordinária. Inexplicável. Só o senhor que sentiu mesmo. Eu não tenho o que falar. Só que eu tinha resistência da minha esposa. Eu tinha essa palavra de Deus, você vai sair. Só que eu não sabia para onde ir. Eu estava que nem Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai. Para onde eu vou? Entendeu? Com a resistência da esposa. E aí Deus me deu um sonho. Passado alguns dias, conversei com esse professor e na época, bem lá atrás ainda, nós íamos começar um curso de casados para sempre lá em Jaguariúna. Eu conversei com esse professor que na igreja dele tinha e ele conseguiu uma vaga para fazer o curso como líder em treinamento para que eu pudesse aplicar esse curso em Jaguariúna. E aí ele, quando chegou a época, ele falou, olha, meu pastor auxiliar vai ligar para você. Eu falei, tá bom. Aí passou uns dias, um tempo, as semanas, esse pastor auxiliar realmente me ligou, que é o Júnior, um baita de um amigo até hoje. E eu ainda falei para esse pastor, falei, rapaz, eu não quero fazer com esse pastor seu auxiliar, porque eu não conheço ele, eu quero fazer com você. Aí esse pastor falou, não, você vai fazer com ele porque Deus tem um propósito para você na vida dele. E ali eu fui, a gente acabou se tornando muito amigo, eu amigo muito do Júnior, a minha esposa muito amiga da esposa dele. Fizemos amizade. E aí, voltando ao sonho, né? Eu tive um sonho e nesse sonho Deus me deu a direção. Que era assim, esse pastor estava indo embora e íamos eu, minha esposa, o Júnior e a esposa dele levar esse pastor embora. E aí eu falava para esse pastor no sonho, não vou deixar você aqui,
Porque no sonho, a igreja desse pastor, o templo, estava tipo como tivesse tido um incêndio, o teto tivesse caído. Não, preciso te ajudar. Olha quanta coisa para você fazer. E ele falava no sonho, você precisa voltar e ficar, porque Deus tem um negócio do lado dele. E eu entendi que eu precisava ali ir para a igreja presbiteriana. E aí, então, a partir dali, minha esposa também, Deus começou a mover o coração dela. Só que assim, o ir para a igreja presbiteriana não tinha nada a ver com o ministério. Só ia passar para congregar, você não tinha pretensão Tanto nenhuma. é que eu era o último a chegar na igreja e o primeiro a sair. Que eu não queria ter relacionamento com ninguém. Tá muito machucado. Queria só ir lá, dar uns glória lá, ouvir a palavra. Eu lembro que teve um dia que eu cheguei no culto, era um domingo de manhã, minha esposa não foi comigo, só foi eu e meu filho mais velho, ele era bebezinho. Eu cheguei no domingo de manhã, era um velório, eu nem sabia. Tão informado que eu era. E aí eu pensei, Deus, que negócio mais louco, né? Aí eu deixei tudo, fui trabalhar, arrumei um emprego no comércio, né, no Mogi Guaçu. Trabalhei ali durante alguns anos. E aí nesse processo, e fiquei 1 ano e meio, 2 anos, assim, no anonimato total. Total. Aí passado esse tempo, teve algumas pessoas que começaram a se aproximar e nós permitimos isso, mas ainda muito quietinhos. E aí, teve um dia que eu estava no culto de domingo, tinha um casal, que eles fizeram um casal de queridos, sim, queridos mesmo, tem idade de ser pai, meus pais. Eles sentavam atrás da gente, e aí naquele dia, o pastor da igreja apresentou um seminarista que estava vindo de Minas e estaria trabalhando na igreja de Mogi Guaçu, e ele se tornaria pastor auxiliar ali na igreja. E aí o pastor estava apresentando para a igreja, olha, vai estar aqui e tal, tal. Aí nisso o irmão bateu no meu ombro e falou assim, olha, o pastor dessa igreja um dia ainda vai ser você. Uau! Gente do céu. Que é hoje a mesma igreja. A mesma igreja. E eu olhei assim para trás. Capaz. Nada a ver. Por quê? De novo, eu fiz seminário pentecostal pensando em música. Teve essa questão de Jaguariúna, disse, não, vou tocar minha vida, não vou mais cantar, vou... Esqueci lembra aquela palavra lá de Brasília? Sim, né? Do cajado, você largou de mão. Esqueci. Eu vim lembrar disso no dia da minha ordenação. Entendeu? Esqueci. Foi lá atrás. E aí, depois desses anos que eu fiquei lá no anonimato, aos poucos a gente foi se abrindo, a gente continua ali com muita amizade com o pastor, ele nos cuidando da gente, nos pastoreando, muita amizade com ele. E aí eu percebi que ele começou, meio que Deus começou a usar ele, hoje eu tenho essa visão, mas na época eu não tinha, para preparar o caminho ministerial. Eu vou voltar um pouco para falar sobre a sua pergunta. E a família? Quando nós decidimos ir para a igreja presbiteriana, os meus pais ficaram 3 meses sem falar comigo. Uau! 3 meses, papai, agora eu vou ser presbiteriano. Pá! Então foi... E eu lembro, voltando um pouquinho, lembrei de um detalhe aqui. Quando eu fui fazer o CTPEB, antes de eu fazer o CTPEB, uns 2 anos antes, eu já queria fazer seminário, por causa da composição. E eu comecei a pesquisar seminários. Inclusive, meu pai foi comigo em Pindamonhangaba. Não tinha CTPEB ainda. Nós fomos no IBAD, que era da Assembleia de Deus. Uhum. A hora que eu cheguei lá, que eu vi todo mundo internado, de gravata, eu já tinha pavor, né? Falei, não vou ficar aqui mais de jeito nenhum. Tudo engravatado o dia inteiro. E eu não tinha esse perfil, nunca tive. E aí... Não vou. Aí fui pesquisando, cheguei no seminário de Campinas, presbiteriano. Falei, pai, vou fazer esse. Meu pai olhou para mim, mas de jeito nenhum. Você já é liberal do jeito que você é, se você for lá, você vai desviar. Entendeu? Então teve essa... Eu lembro que quando teve um episódio, nós estávamos no culto e nosso carro estava estacionado na rua, veio uma pessoa embriagada numa caravan e atingiu o nosso carro estacionado, destruiu o nosso carro. E aí eu liguei para meu pai, não tinha para quem ligar, porque teve aquela fase onde Deus é como se nós fôssemos, como que fala,
ô Jesus, uva, né, sendo esmagada por Deus. Né? Não, lembrei aqui de Gideão. Era o trigo sendo malhado pelo Senhor no lagar. Que Deus nos moeu. Nos moeu. Deus ele expôs nesse processo de transição falhas de caráter, pecados de estimação. Também Deus expôs para a gente atitudes contrárias à palavra dele, normatizadas. Entendeu? A partir de um sistema eclesiástico. A mentira, por exemplo, a mentirinha aqui, outra acolá, que mal tem. E é interessante, tá prejudicando ninguém. É interessante. Hoje a coisa é muito mais complexa, porque você tem todo um olhar civil, né, sobre a igreja. Civil do aspecto jurídico, né? Mas há 3 décadas atrás, você disciplinava o irmão por adultério, mas o irmão que mente. Você disciplina o irmão, vamos citar adultério, que eu me lembro, por adultério, mas e aquele que é maledicente, o fofoqueiro? Entendeu? Não, vamos disciplinar a irmã porque cortou o cabelo. E o que compra e não paga? E o que compra e não paga? Ou de novo, e o fofoqueiro? Mexeriqueira, a Bíblia chama de mexeriqueira. O mexeriqueiro. Entendeu? Então, são coisas que vão sendo normatizadas. O que causa confusão, dissensão dentro da igreja. Né? Aquele que é passível de admoestação. Então, são coisas que Deus foi expondo. E eu fui percebendo, mesmo já tendo uma caminhada de berço, que algumas coisas não estavam certas. E que aquilo desagradava a Deus. E que eu precisava passar por esse processo de ser moído pelo Senhor, não no sentido de uma penitência, mas no sentido de aprendizado do reino, para o reino de Deus. Então foi um tempo muito difícil. E aí eu lembro que nesse acidente aí, meu pai chegou, eu liguei para ele, ele foi, e ele falou assim, se você estivesse na sua igreja, isso não teria acontecido. Como se fosse um castigo, porque você saiu do seu berço. A mão de Deus pesou sobre você. Eu ouvi muito isso daí também, desde E aí, berço. sabe o que foi interessante? Na igreja do meu pai, na época, meu pai estava pastoreando, a garagem, o estacionamento era da igreja, né? Na igreja. E eu lembro, na hora, não sei de onde eu tirei forças, eu olhei assim para ele, falei assim, pai, Deus está tratando algo comigo. E se eu estivesse na sua igreja, o carro estaria estacionado na sua garagem. Deus ia derrubar um avião na igreja só para me ensinar alguma coisa. Uau, gente do céu. Porque eu precisava daquele tratamento. Era necessário. Era necessário. Então, eu lembro que minha esposa aquele dia chorou muito. O que está acontecendo e tal? Mas eu sabia, né? Às vezes é aquela visão. Porque essa luta, porque essa batalha, irmão? Deus tem algum propósito. Mas estou fazendo tudo. Não estou falando que existem lutas, né? Como o caso de Jó, que servem como um castigo. Não. Às vezes existem lutas que são pedagógicas. Você plantou aquilo. Você plantou. Entendeu? Deus é tão bom que Ele não impede você de plantar. Mas Ele é tão justo, que Ele não impede você de colher o que você plantou. Exatamente. Entendeu? Então, foi o que eu passei. E ali eu vi um processo de crescimento que doeu demais. Doeu muito, muito, muito. E aí, nesse processo, a família acabou se conformando, porque não tinha o que fazer. Até porque eu sempre tive uma personalidade muito forte. Então, a decisão é minha, podia virar do avesso. Né? Eu tinha essa convicção que era de Deus. E foi acontecendo. E por fim, depois, quando o pastor começou a preparar esse cenário da vocação, e eu não percebia na hora, ele foi me aproximando, tal. Até que depois de alguns anos, eu lembro que era no mês de maio, ele, você vai fazer uma visita ali comigo? Antes disso, ele me fez um convite. Ele falou assim, eu estava trabalhando no comércio, ele falou assim, olha, eu quero que você saia,
que eu quero fazer uma proposta para você. E foi um negócio tão interessante. Depois eu fiquei sabendo que ele ia fazer a proposta para eu sair do trabalho que eu estava para trabalhar com ele. Mas antes de eu sair, eu fui desligado da empresa, né? Antes dele fazer o convite. E aí casou de eu ter sido desligado, ele me fez o convite para trabalhar com ele. Ainda eu brincava que eu era um tipo de secretário de luxo do pastor, né? Então eu ia fazer visita com ele, a parte de comunicação, de mídia da igreja eu acabei assumindo e estava ali sempre com ele. É como se eu fosse o moço, lembra do profeta, do moço, né? Eu era o moço do profeta, né? E ali a gente desenvolveu muita amizade, inclusive ele fez aniversário ontem, o Júnior, Deus te abençoe. E aí esse cenário foi sendo construído, que eu vejo que foi Deus que fez isso. Tudo dentro da soberania. Tudo dentro da soberania de Deus. E aí eu lembro que no mês de maio, passado alguns anos, no mês de maio, vamos fazer uma visita ali e tal. Beleza. E ele sempre falava sobre essa questão de ser pastor e eu fugia. Eu falei, não quero saber disso mais de jeito nenhum. Não quero. E aí nesse mês de maio ele foi fazer uma visita e eu percebi que ele andava e não chegava nessa visita nunca. E eu falei assim, para onde você está indo? Ele falou assim, hoje eu só vou parar o carro quando você aceitar ir para o seminário, ser pastor. Uau! Então a gente ficou, cara, não sei, umas 2 horas rodando dentro da cidade. Enquanto rodava aquela briga de argumentos, né? Não vou por isso, não, você tem que ir por isso. Ele argumentava favorável e eu, não vou. Sabe o que isso me lembra? Me lembra a conversa de Deus com Moisés. Mas eu não sei, não, mas aí... Não, mas... Não, Então, aí que está o X da questão, porque você fala assim, ó, as pessoas falam assim, como é ser pastor da Igreja Presbiteriana de Mogi Guaçu? Louvado seja Deus de novo, pela graça de Deus, é uma igreja maravilhosa. Ela é espetacular, uma igreja abençoada. Tem se tornado um referencial, Deus tem levantado aquela igreja. E tudo acontece ali pela graça de Deus. Como é ser pastor titular daquela igreja? Irmão, é a coisa mais estranha, porque eu não me sinto capaz para isso. Entendeu? Porque assim, antes de mim passaram pelo menos 3 gigantes ministeriais. Um na década de 80, Elias Dantas, né? Que hoje ele pastoreia o mundo. Ele tem um trabalho, um ministério a nível global. Ele está de manhã no Egito, à tarde ele está em Londres, à noite ele está nos Estados Unidos. É um negocinho. O cara é um gigante até hoje. É interessante que esse cara passa pelo menos cada 2 meses para tomar café comigo. Estou passando, vamos tomar café, vamos almoçar. Que maravilha. E ele vem contar a história. E eu falo assim, Deus, que posição é essa que o Senhor me colocou? E eu não me sinto capaz. Deixa eu fazer uma pergunta dentro dessa exposição sua, pastor. Esse peso, essa grande responsabilidade de estar nesse exato lugar que Deus te colocou, traz medo, não traz às vezes? Traz. Porque é uma responsabilidade muito, muito, muito grande. Traz medo e aqui, falando agora até de público, né? Eu recentemente recebi um diagnóstico de burnout, né? Sério? E dentro desse diagnóstico está o peso da responsabilidade, o medo de não vou dar conta, o medo que às vezes esgota, exaure, entendeu? Deus tem suprido, tem sido uma bênção, mas é muito uma responsabilidade muito grande que eu falo assim, eu não nasci para isso. Aí eu topei, beleza, eu falei, eu vou pro seminário só para ele parar o carro. Só que eu tinha dado minha palavra. Agora já era, vai ter que ir pro seminário. E eu fui fazer a prova do vestibular, eu não estudei nada, porque eu não queria passar. Entendeu? Eu fui, fiz a prova, respondi o que me deu na telha. Tanto é que saiu o resultado da prova em novembro, o pastor viu primeiro do que eu. Ele me ligou, saiu o seu resultado, você passou na alegria. Eu falei, eu não acredito nisso. Entendeu? Você ali brigando, eu respondi de qualquer jeito pra não passar, e ele que você passou, cara. Wesley, eu passei sem estudar. Você tem noção? Não tinha jeito mesmo, não. Eu falo, quem fez minha matrícula no seminário foi Deus, não fui eu.
É bem parecido, lembra Jeremias? Antes de você nascer, rapaz, eu te escolhi. Eu te dei por profeta e Aí acabou. passei no vestibular, fui pro presbitério ser avaliado, e no presbitério interessante teve um pastor lá, que ele fez uma pergunta na minha avaliação assim: quem é você? Porque os candidatos da época todos tinham pedigree presbiteriano, né? Eu era um convertido à fé reformada, vamos falar assim. Quem é você? Ah, eu sou fulano. É porque todo mundo aqui tem história dentro da igreja presbiteriana. Você é pentecostalzinho. Nossa. E rapaz, aquilo assim, eu falei, o que eu tô fazendo? Eu lembro naquele dia, eu falei assim, Senhor, o mesmo dom que o Senhor deu a Felipe de teletransporte, faz de novo. Eu orei. Você queria Sério, sumir foi daí, a minha mano. oração naquele dia. Eu queria sumir. Me tira daqui. Entendeu? Onde que eu me enfiei? E naquele momento, você vem aquele mesmo sentimento de João Batista, né? Quando ele fala assim, manda os discípulos ele perguntar para Jesus se ele realmente era aquele que havia de vir. Lembra a dúvida de João Batista? Uhum. E aí eu falei assim, Senhor, será que foi o Senhor mesmo essa decisão? Aí sua cabeça pira. Sua cabeça pira. Mas aí, enfim, fiz o vestibular, passei na avaliação do presbitério, fui pro seminário. Só que aí é o seguinte, eu fui pro seminário, falei, já que eu entrei nessa dança, vamos dançar. Só que eu fui me preparar para ser pastor auxiliar. Não titular. Não titular. Porque eu tinha comigo a convicção que o pastor que estava me enviando, ele nunca ia sair dali. E que eu ia estar lá do lado dele apoiando. Eu sempre quis ser o cara que carrega o piano para alguém tocar. Tá do lado aí, coadjuvante. Eu sou carregador de piano, eu sou segurador de braço, eu sou um Ur e um Arão. Entendeu? Eu sou um Josué, mas não quero ser Moisés. Não, de jeito nenhum. E então, nesse inteirinho, no terceiro ano do seminário em Campinas, teve um dia que eu estava tão esgotado que eu falei assim, eu vou largar a mão desse negócio. E eu fui, era uma terça-feira, eu fui para Campinas, desci. Eu falei assim, todo dia a sala do diretor estava aberta, a porta, eu vou entrar na sala do reverendo Adão Carlos. Falei, reverendo, tranca a minha matrícula, tô indo embora, quero mais nem saber desse negócio aqui. Aí cheguei lá, justo aquele dia a sala dele estava trancada. E aí tinha culto no seminário. Eu fui pro culto e naquele dia quem pregou? Reverendo Hernandes Dias Lopes. Uau. E ele pregou e parecia que só tinha eu naquele auditório. Foi para mim. E naquele dia, lembra lá atrás, por que eu tô contando isso? Lembra lá atrás, quando eu falei que eu queria ir pro seminário presbiteriano? Seu pai falou que ali você ia desviar. Deus me lembrou, cara. Você lembra, meu filho, que você queria vir para cá? Não era tempo ainda. O tempo era agora. Eu tinha uma promessa para você aqui agora. Rapaz, naquele dia porque o terceiro ano do seminário de Campinas, ele é muito puxado. São 13 disciplinas no primeiro semestre, 13 disciplinas no segundo semestre e mais os estágios. Né? Então, é muito puxado. Sem falar que você tem que fazer exegese, você tem que fazer sermão de prova, você tem que começar a trabalhar na sua monografia para entregar ao presbitério. Então, é muito puxado. Eu estava cansado. E aí aconteceu tudo isso, né? E formei. Quando eu formei, fui para o presbitério para ser reavaliado para a ordenação. E para a glória de Deus, um detalhe. Eu tinha um professor que era coordenador na época do seminário e nós tínhamos altos embates na sala, porque ele dava aula de liturgia, música e tal, que era muito uma área que eu gosto. Altos embates. Quando eu vi esse homem, eu falei assim, tomara que esse homem não vá para a minha banca de avaliação no sermão de prova no seminário. Ele vai me reprovar. Aí eu fui com a camisa amarela. A hora que eu cheguei para avaliação, quem estava na banca? Reverendo Donaldo estava lá. Eu falei, pronto, estou reprovado. Estou reprovado. Preguei tremendo, eu tremia demais. A hora que ele pegou o microfone, pegou o microfone para dar a avaliação, ele começou a avaliação assim. O candidato veio de amarelo, porque caso ele amarelasse, amarelado já estava. Meu Deus. E essa frase ficou cravada na minha mente, na minha história. Aí eu falei, pronto, reprovei.
Reprovei. E, cara, para a glória do Senhor Jesus, ele fez as considerações e ao término ele falou o seguinte: louvado seja Deus que está nascendo um grande pregador na igreja presbiteriana do Brasil. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então eu fiquei muito maravilhado. No dia da minha formatura mesmo, ele me deu muitos livros e eu me tornei um amigo dele, né? Um querido, reverendo Donaldo. E fui então para a avaliação no presbitério. Chegando no presbitério, outra batalha, né? Porque até então eu era um pentecostal perdido nos presbiterianos, no meio, né? E louvado seja Deus, fui aprovado também. Eu lembro que a minha avaliação foi no dia 30 de janeiro. E geralmente a avaliação é num dia, leva-se alguns meses para a ordenação. E o presbitério decidiu me ordenar no dia 31, no dia seguinte. E olha que interessante. Meu pai já na época não morava mais aqui na região, já morava numa região distante, estava em Brasília. Está até hoje lá. E coincidentemente, ou jesuincidentemente, Exato. quem estava na minha ordenação dia 31 de janeiro, meu pai. Estava lá na igreja presbiteriana, vendo o filho ser ordenado, todo aquele processo de mágoa, de revolta, porque o filho foi tratado. E hoje ele fala em alto e bom som que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Glória a Deus. Então, esse foi o processo, esse foi o trajeto. Até voltando um pouco em uma das nossas falas, né? Eu vejo que Deus me deu a oportunidade de provar do fervor pentecostal, mas não desse pentecostalismo de hoje. Triste, a caricatura hoje do pentecostalismo está deturbada, eu falo daquele arrebentada. pentecostalismo tradicional, que hoje Franklin Ferreira, ele denomina hoje os pentecostais como entre os pentecostais, tem os pentecostais tradicionais lá da década de 90, 80, ali ainda da década 70, né, 70 até comecinho aí da década de 90, onde você tinha ali muita palavra, muita coesão, muita coerência. Então você tem esse fervor, eu vejo que Deus me deu esse privilégio, né, do fervor pentecostal e o discernimento, né, a consolidação, a base sólida de uma teologia firme, bíblica, que é a teologia reformada. Algumas pessoas falam assim, pastor, você é calvinista? Não, eu sou bíblico. Glória a Deus. Eu sou bíblico. O que Calvino fez? Calvino ele simplesmente fez a exposição daquilo que está na Bíblia, né? E um detalhe importante, uma das coisas que me chamou a atenção no CETEPEB, eu tive aula com esse professor presbiteriano e eu tive aula com um professor de uma outra denominação pentecostal que não é também CPI. E teve um dia um trabalho que ele pediu e eu fui sorteado, caí com a Igreja Presbiteriana do Brasil, trabalho sobre denominações. Eu fiz historicamente, entreguei, tirei 10 no trabalho. E aquele professor falou assim para mim, me chamou do canto e falou assim, olha, eu tenho um negócio para falar para você. Você tem prazo de validade nessa igreja. Olha como que as coisas vão se amarrando. Se né? encaixa tudo. Só que eu tenho essa perspectiva hoje. Na época, no momento, você não tinha nem ideia do que ia acontecer. É tudo doideira, né? E aí agora, como pastor presbiteriano, fui pastor auxiliar 2 anos, depois de ordenado. E aí entra num outro momento, uma outra fase, porque quando esse pastor, que foi uma espécie de um mentor ministerial, falou assim, olha, eu estou indo embora. Eu surtei. Porque eu falei, cara, como assim Elias vai e Eliseu fica? E agora? Entendeu? Assim, como que, usando Elias e Eliseu, né? Como que o Senhor vai dar uma carruagem de fogo para você e vai deixar eu aqui? Como vai ser esse negócio? Não pode dizer não, Aí eu tive um conflito, uma crise com ele, que eu achava inadmissível isso. E aí passou nessa fase, o conselho da igreja me convidou para assumir a titularidade, e aí nós fomos orar, e estamos aí até hoje. Vivendo e vencendo, já são 7 anos. Glória a Deus. Como pastor titular. Uma história maravilhosa e totalmente construída, direcionada pelas mãos do Todo-Poderoso.
Dá um livro, hein, pastor? Dá um livro. Tem que escrever. Agora que o senhor relatou para nós essa história maravilhosa que Deus tem escrito para o senhor e para sua família, já na posição de pastor, tem uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, que eu vejo que o senhor, hora e outra, posta na internet alguma coisa relacionada a isso. Eu acompanho o senhor lá. Como que o senhor vê, principalmente no nosso meio, essa explosão dessa ideologia, principalmente voltada para o lado homossexual, que tem entrado na sociedade, isso também tem entrado de forma sorrateira até na igreja. Eu vejo que o senhor faz algo muito legal, que é quando sai desenhos populares, que principalmente pega as crianças ali, criança mesmo ali de 5 a 8, 9 anos, o senhor assiste e depois o senhor coloca lá nos seus stories, pode assistir, não tem lacração, não tem nada. Como que o senhor vê isso entrando dentro da igreja e o que o senhor pode falar sobre isso? Vamos lá. Wesley, nós vivemos um tempo estranho. Exatamente. É triste perceber que, inclusive, alguns crentes, e agora a gente vai sair das fronteiras denominacionais e vamos sair das tribos e vamos colocar todo Israel, toda a igreja de Jesus. É verdade que a palavra de Deus fala que até alguns escolhidos seriam enganados. Exatamente. Mas é triste ver que alguns crentes olham para a profecia bíblica e já estão atribuindo à profecia bíblica questões como, é uma teoria da conspiração. Né? A coisa está evoluindo muito rápido. Demais. Rápido, de uns anos para cá tá dando medo. Muito rápido. Eu tenho essa preocupação, por exemplo, o cinema. Eu vejo o cinema hoje como uma arma influenciadora muito poderosa. Muito poderosa. E você vê que essas ideologias elas estão sendo disseminadas principalmente no cinema. Eu tenho filhos, já filhos adolescentes, e ainda tenho um que está na transição aí da adolescência, da infância para a adolescência. Então eu sempre tive o cuidado de, meus filhos querem assistir algo, eu vou assistir. Podem assistir? Legal, podem assistir. Então, recentemente, até acho que todo mundo aí acompanha os filmes da Marvel, né? E até eu estava vendo, porque eu não só assisto, eu vejo vídeo na internet, entendeu? Eu vejo os blogueiros da vida, o que eles estão falando sobre os filmes. Eu vou ler reportagens, eu leio tudo, porque afinal, se Calvino fala que o pastor, o exímio pastor, ele tem a Bíblia em uma mão e o jornal do dia na outra mão. Periódico do dia. A gente precisa ter essa comunicação, saber o que está acontecendo. Então eu leio artigos, o que o povo está falando sobre determinado filme, determinado programa. A Globo falou e deixou de falar, os movimentos, né? Tanto dentro do Brasil como fora dele. É muito importante para o pastor hoje ter essa atualização. Então, Marvel, que eu estava falando, você vê, eu estava vendo que a Marvel ela está preocupada com os rendimentos dela, né? A Disney ela comprou a Marvel ali em 2013, 2014. Então, a Disney está preocupada com a baixa dos rendimentos. Segundo eles estão atribuindo isso à crise dos roteiristas, né? Os roteiros ruins, etc. Mas, na verdade, essa crise ela advém da lacração dos filmes, né? Que é nítido hoje. Todo filme tem que ter. Todo filme tem que ter. Agora a gente teve o Super Mario, né? O filme foi uma explosão. Ultrapassou a barreira do 1 bilhão de bilheteria. Eu levei meu filho para assistir. Não tem uma lacração. Nada. Limpo. Eu percebi uma lacração velada, muito velada, mas ainda, pelo menos, não é aquela coisa exposta, né? Igual tem em todos. Igual tem em todos. Então, mas em contrapartida você tem um pessoal da lacração que bateu no filme. Porque não teve, né? Porque não teve. Você teve Homem-Formiga e Quantumania, que não teve uma lacração. Eu assisti esse também, semana passada. Bilheteria 400 milhões, por aí. Valor irrisório em comparação à média Marvel, né, de ser. Mas por quê? Os pais já não querem levar os filhos. Porque já sabem o que vai encontrar.
Não é questão dos roteiristas, é a questão da lacração. Você tem, por exemplo, o filme do Thor, Amor e Trovão, que é lacração do começo ao fim. Exatamente. Né? Destruir o filme. Destruir o filme. Então, e isso tem adentrado as igrejas, só que em contrapartida, o Wesley, eu vejo que a igreja, ela colaborou com isso algumas décadas atrás. Em que sentido? A igreja, ela se colocou numa posição de não vamos tocar no assunto, vamos fazer vista grossas. Panos quentes, deixa Panos passar. quentes. Não, a igreja fala sobre sexo, sobre sexualidade. E não só na questão do homossexualismo, né? Mas a questão de problemas no matrimônio, nos casamentos. A igreja não quis, então automaticamente a igreja fazia assim, não vamos falar, cala a boca e fica aí, fica quieto. Já era, não tratava. Automaticamente, essa geração de adolescentes e jovens lá atrás são os adultos de hoje, que são os lacradores de hoje, que são os inimigos da igreja, porque a igreja criou seus próprios inimigos. Tá? Agora, cabe à igreja recuperar o tempo perdido, mas hoje é uma coisa que, como pastor, eu lido diretamente e eu não tenho preocupação com isso. Falo na minha igreja rasgado e eu falo assim, gostou, não gostou, problema seu, vai reclamar, sai, procura. Não vou poupar, não tenho compromisso em poupar a palavra. Né? Não significa que a gente vai desprezar o homossexual. Vai receber como qualquer outra pessoa. Vai acolher. Mas não vai negar a verdade bíblica. Mas não vai negar a verdade. Exatamente. Entendeu? Eu já passei por situações onde um casal de homossexual, pastor, você vai fazer um nosso casamento. Vocês estão no lugar errado. Exatamente. Não vou fazer. Né? Já ameaçaram o processo e tudo. Então, a gente acolhe, instrui, discipula, mostra as oportunidades, os caminhos. Olha, a Bíblia aponta esse caminho e esse caminho, dentro desse espectro. Qual é a sua escolha? Né? Qualquer um desses que você escolher, nós estamos contigo. Agora, o caminho da perdição não conta com a gente. Exatamente. Entendeu? Agora, é ruim a colaboração que eu vejo que muitos pais estão dando para os filhos. Né? E no sentido de colocar panos quentes, de passar pano. Porque o filho tem uma inclinação homoafetiva. Gente, vamos ser sinceros, a gente está vivendo dentro de um modismo. Tem muita gente que diz homossexual que não é. Vive sob a pressão social. Entendeu? Do que está sendo imposto, né? Empurrado goela abaixo. Exato. Então, mas os pais estão conversando com os filhos, as igrejas estão falando. Eu posso falar pela minha igreja fala. Rasgado. Adolescentes, jovens, no culto de domingo. Esse mês estamos no mês falando sobre família. Está lá, rasgando o verbo. E a gente fala sobre a questão do homossexualismo. Mas, por exemplo, tem meninas, e porque não até meninos, que hoje se vestem mostrando as carnes, né? Se expõem de forma assim... Totalmente. E tem uma mente depravada. Esse ponto que o senhor tocou, pastor, eu penso, o senhor ainda falou, com a minha igreja eu posso tratar, o senhor é o pastor da igreja. É a posição que eu penso que todo pastor que está na frente de um trabalho, de uma igreja, do rebanho de Cristo, ele tem que tratar isso rasgadamente. Sim. Não tem que ter papo na língua para falar sobre isso, porque a mídia já fala. Sim. Porque você vai ter vergonha de falar algo lá que já estão sendo bombardeados através do celular, através da televisão. Então fale o evangelho e coloque esse assunto tão relevante no meio para não ser levado embora, principalmente esse modismo entre os jovens, pro lado da lacração. Sim. E acabar trazendo isso daí. E eu participei no retiro de carnaval esse ano, eu fui pregar para jovens na cidade de Ouro Fino. Tinha 200 jovens lá. E eu abri um momento de perguntas e respostas que eles pediram. As perguntas que vieram foi totalmente ligada apenas à homossexualidade. Tô indo para esse caminho, experimentei, tenho esse desejo, o que fazer, já fiz isso. É um absurdo como isso está entrando na igreja de forma sorrateira e isso não está sendo tratado na maioria das igrejas. E é uma tristeza. Acampamento, por exemplo, você falou de acampamento, você tem episódios de relações sexuais homossexuais dentro de acampamentos. Já ouvi falar também. Entendeu? Inclusive de abusos. E a igreja não trata. Apóstolo Paulo bateu na igreja de Corinto por um caso
de uma madrasta e um enteado que estava tendo relação sexual e a igreja colocando panos quentes. Sim. Paulo ficou revoltado com aquilo. Então, a igreja, diria o seguinte, isso está entranhado na igreja. E é um trabalho que tem que ser feito, trabalho de pregação. A palavra tem que ser rasgada, tem que ser falado. Essas ideologias, elas precisam ser expostas, faladas à luz da palavra de Deus. Agora, o que as pessoas vão fazer a partir dessa informação é um problema delas. Deus vai me cobrar o fato de eu ter falado. Não vai ter sangue inocente na sua mão. Não. O senhor fez seu papel como pastor da E igreja. hoje eu falo, todo mundo que está ali, né, faz parte desse rebanho, eles podem testificar isso para você. Eles não podem chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu não sabia. Não só a questão homossexual, mas outras questões, por exemplo, a gente entra nessa vereda política, né? Púlpito da minha igreja não se fala sobre política, de A ou B. A gente fala sobre os princípios por trás disso. Entende? Agora, na minha rede social... É outra coisa. É outra coisa. Eu tenho lado. Pastor, como assim? Sim, gente, eu tenho um lado da Bíblia. Se você for ver direita e esquerda, né, para trás e para frente, para cima e para baixo. Gente, é tudo ideologia humana, pecado, não tenho dúvida disso. Mas a gente precisa se posicionar a partir dos princípios e valores da palavra. Entendeu? E quando você pensa no socialismo, quando você pensa no próprio marxismo cultural que está embrenhado no mundo inteiro... E no Brasil essa miséria é muito forte, é um absurdo. Você vê isso daí, mas... E cristão defendendo isso é complicado, por quê? Porque uma das premissas do socialismo, que o socialismo ele é um embrião do comunismo, né? Ele é um embrião. Uma das premissas é acabar com a igreja, é acabar com a fé. Olha a China. Exato, o homem é o centro, entende? E agora eu estou falando para você a partir da perspectiva de uma formação filosófica. Eu sou formado em filosofia também. Então, você tem ali a ideia, né, uma construção a partir do renascentismo, e depois isso é potencializado no iluminismo, a ideia da desconstrução, ou daquilo que Nietzsche fala, que Deus morreu, a morte de Deus. E, na verdade, o que Nietzsche está falando ali é que o conceito de Deus seria destruído a partir da autossuficiência humana. Entende? Então, isso está acontecendo. Começou nesse contexto que o senhor falou, explodiu lá na França, com a Revolução Francesa, que era acabar com a igreja também, e tá aí hoje, ganhando força. Não para. Que não é uma avalanche. Então a igreja, os pastores, os líderes, eles precisam pregar a palavra de Deus como ela é. Concordo plenamente. Como ela é. Exatamente. Gostou? A palavra de Deus consola? Consola. Tem esperança? Não tenha dúvida disso. Mas, gente, a palavra de Deus fala que nosso coração é demasiadamente corrupto. Se o nosso coração é demasiadamente corrupto, 99,9% da palavra é cajado no lombo de ovelha. Exatamente. Entendeu? Essa fé onde venha para Deus, essa fé tabajara, venha para Deus os seus problemas acabaram, é uma falácia. A hipergraça é uma piada mal contada. Para longe de nós. É uma falácia que muitos têm caído nessa conversa. Na outra oportunidade, nós pode falar sobre esses coaches no meio da igreja e essa hipergraça. Que nós entrarmos nesse assunto também, né? Fica aqui até amanhã. Falar sobre a hipergraça que tem destruído a igreja. Pastor, eu queria fazer uma pergunta e depois nós já vai partir para o final. Essa pergunta ela é bem particular. Eu acho muito importante fazer essa pergunta para todo mundo que eu tenha essa oportunidade de trocar esse bate-papo tão abençoado. Porque é uma pergunta que tudo que o senhor está falando aqui, as pessoas que vêm aqui, testificam os nossos corações e fortalecem a nossa caminhada. Mas eu creio que é uma pergunta muito necessária. Qual foi a sua maior experiência com Deus? Sei que o senhor teve várias, todo cristão tem experiências com Deus, mas tem aquela, você fala, essa aqui é aquela que marcou demais. Tipo, você põe como, todas são maravilhosas, mas tem uma que você fala, não, essa daqui é inacreditável. Olha, eu vou falar uma mais distante e uma mais recente.
A mais distante foi na minha ordenação como ministro presbiteriano. Eu lembro que quando eu ajoelhei no púlpito da minha igreja e os presbíteros impuseram as mãos sobre a minha cabeça, e o Espírito Santo falando muito forte comigo: você não está sendo pastor agora, você nasceu pastor. Agora eu estou te dando uma investidura. Mas desde o ventre da sua mãe, eu me lembrei muito daquela palavra do profeta Jeremias, né? E como isso faz sentido hoje para minha vida. Isso emanou dentro do seu coração naquele momento. Era como se... eu já tive essa experiência também de algo que fala dentro de você, sabe que é Deus. Esse negócio é muito maravilhoso. Só de eu falar já dá uma alegria no coração. Foi um negócio assim... foi uma experiência indescritível, né? Foi tremendo. E o mais recente, isso foi durante a pandemia, todo mundo trancado dentro de casa, e eu saí de férias, e eu estava ouvindo uma música de um grupo vocal que eu gosto demais, o Prisma Brasil, Sobe a Montanha, o nome da música. E naquela época, durante aquele terror da pandemia, todo mundo meio perdido, e os líderes, eles foram todo mundo colocou ainda mais o foco nos líderes, né? Pastor, presidente do país, prefeito, todo mundo queria uma resposta. E eu percebi que, e nós como líderes e como pastores, às vezes somos tentados a síndrome do Messias, né? Ou a querer ter resposta para tudo e para todo mundo. E a gente não tem. A gente não tem. E aí, eu ouvindo essa música, eu lembro que eu saí de férias assim, um pouco chateado comigo mesmo. E eu ouvindo essa música, eu falei assim, eu preciso orar. E nisso eu preciso orar, eu fiquei uns 40 minutos ali, eu subi, na época eu morava num sobrado, eu subi na varanda assim, me sentei, dava para ver a cidade, boa parte da cidade de Mogi Guaçu, à noite. E ali eu comecei a orar, e comecei a sentir a presença do Senhor, e as lágrimas começaram a vir, e eu me lembrei de uma coisa. Eu estava orando um pouco, e Deus me corrigiu. E as minhas orações, elas estavam se tornando mais emergenciais do que depósitos de oração. E aquela oração aquele momento na vida que você só ora quando tem uma causa que você tem que orar. Ou você só ora porque você é pastor, porque o irmão pediu, porque você tem que orar por aquele fulano, mas você não ora a partir uma obrigação. Mas você não ora a partir do deleite da presença de Deus. E ali eu recebi uma visitação, sim, extraordinária da parte do Senhor. Aquele quebrantamento, tratamento no coração, na alma. Eu lembro que eu terminei, mandei um áudio no WhatsApp pro WhatsApp da equipe pastoral, né, que eu pastoreio, que são os auxiliares, da experiência que eu tive, e falei, gente, como eu provoquei eles no mesmo sentido que Deus me provocou, como está a vida de oração de vocês. E ali também foi um divisor de água no ministério da igreja, porque Deus me deu uma visão ministerial, uma renovação da visão, porque até então eu estava pastoreando a igreja a partir aquele cara que ele engraxa ou ele lubrifica as engrenagens para o funcionamento, para fazer caminhar. Mas a partir dali Deus me deu muito foco. Em que sentido? Olha, essa igreja precisa ser ainda mais bíblica, precisa ser focada na pregação da palavra, tem que fazer isso. E ali comecei a escrever, né, essa visão, né, que Deus me deu. O senhor escreveu literalmente? Escrevi literalmente. Eu mandei esse áudio para eles, escrevi, voltei de férias, sentei com eles, transcrevi para eles. E o engraçado, eu lembro que a gente estava numa reunião, e nessa reunião eu falei assim para o pastor Rafael, que é responsável pelos adolescentes, disse, olha, você vai trabalhar, porque em 2025 nós precisamos ter um culto de adolescentes com 150 adolescentes. E ele falou assim, mas como que vai ser isso? Eu não sei o quê, não sei o quê. 2 anos vai ter que ter aqui os 150. Então, não, isso aí foi em 2020. 5 anos para trabalhar. 5 anos para trabalhar.
Mas era um negócio assim, dentro de um contexto de pandemia, a gente não sabia quando que ia Nem voltar. sabia o que ia acontecer. Enfim, olha, Deus falou isso. Ô Wesley, hoje nós estamos em 2023, nós já estamos com uma reunião de adolescentes, com 150 adolescentes. Glória a Deus. Surpreendeu toda a expectativa, até a dele. Inclusive, então Deus foi dando uma visão, direcionamentos, coisas que eram para 2025 acontecendo já, entendeu? Então essa experiência foi mais recente, tem sido muito marcante. E todas as vezes que você recebe um ataque espiritual, no sentido de perder a visão, aí eu saio correndo para aquilo que eu escrevi. Né? Porque um hábito que eu acho que nós temos, pastor, é de esquecer rápido algumas coisas, né? Esquece muito rápido. E o Senhor compartilhar tudo isso que o Senhor está vivendo nessa trajetória que Deus te separou, te chamou, te vocacionou para isso é tão maravilhoso. O Senhor pode falar dos dois lados, porque tem muitas pessoas que me acompanham que são pentecostais e muitos que também são de igrejas históricas. E ter hoje um pastor, um reverendo tradicional que veio do berço pentecostal, compartilhando todas essas experiências, vai quebrar aquela ideia que quem é reformado não tem experiência nenhuma, não acredita em nada, Deus não fala com eles, não sente o Espírito Santo. Você está vendo aqui um pastor presbiteriano falando de tantas experiências que ele tem com Deus, quebrantamento, que é coisa que é mais o pentecostal, acho que só ele. Gente, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, é o mesmo Espírito. Olha aí, um pastor presbiteriano que tem experiências magníficas que os pentecostais falam todo momento que tem e acha que os presbiterianos não têm. Então, é quebrar algo que não existe. E a maneira, assim, Wesley, por exemplo, como Deus vai falando com a gente, eu creio muito na soberania de Deus, sabe? Eu creio tanto na soberania de Deus que não tem pra onde correr. É Ele quem manda pro céu e quem manda pro inferno. Gostou? Exatamente. É a Bíblia. Isso é a Bíblia, não é Calvino e Armínio. É a Bíblia. E a crise das pessoas é assim, peraí, Deus é soberano até que a soberania dele esbarre na minha vida. Entendeu? E aí? Exatamente. É como que se o tal do livre-arbítrio colocasse a algema nas mãos do Todo-Poderoso. Entendeu? Com Deus não funciona essa regrinha de que o direito de Deus acaba quando começa o meu. Não funciona. Para mim isso parece piada. Não funciona. E Ele é o Senhor da igreja. E como é interessante, às vezes, como Deus vai falando de uma forma assim... Eu gosto muito do Evangelho de João. A Bíblia toda é uma bênção, é indiscutível. Mas o Evangelho de João, eu gosto muito dele por ele ser um evangelho muito filosófico. Né? E como eu gosto, é muito minha veia a filosofia. Então você vê ali João começando a falar sobre o princípio era o Logos, né? Que era aquela sabedoria que os gregos antigos buscavam. E João usa justamente esse gancho para falar de Cristo. Mas João, você tem os 7 sinais. Né? Alguns eruditos falam que o evangelho de João é o evangelho dos sinais. Deus vai esparramando plaquinha ao longo da caminhada. Para quê? Para mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Eu trago isso muito para a minha vida, para o ministério, porque Deus também esparrama as placas de sinalização na história. No meu ministério, no seu, na minha igreja, na sua vida. Deus, Ele vai fazendo na vida de todo mundo. A gente precisa pedir a Deus discernimento para entender essas placas. Né? Eu digo isso, por exemplo, várias temáticas vividas dentro da igreja que eu pastoreio, hoje, elas são discernimento dessas placas. Esse ano a gente está falando sobre a bondade de Deus. Ah, pastor, como você chegou nesse consenso? Irmão, não sei. Eu sei que um belo dia eu estava lá e Deus falou assim, olha, você vai falar sobre isso ano que vem. O Espírito Santo conduziu seu coração. E, cara, é tão impressionante, que conforme você vai vivendo, hoje a gente está tá dentro desse olho, desse furacão abençoado. Como a igreja estava precisando ouvir sobre a bondade de Deus. Hoje é perceptível. O tema foi ano passado e é algo que está sendo vivido agora nesse turbilhão. Deus, por exemplo, recentemente, ele já apontou o que a gente precisa falar o ano que vem em Mogi Guaçu. Nós vamos falar sobre enchei-vos do Espírito Santo. Essa vai ser a nossa temática. Como você chegou nisso? Eu estava preparando a grade curricular da escola dominical para o segundo semestre.
E estava orando e veio essa palavra, Espírito Santo, o Deus esquecido. Eu nem sabia, depois de falar que o Francis Chan escreveu um livro com esse tema. Vou precisar até comprar esse livro. Porque é um Deus que tem sido esquecido não pela igreja presbiteriana, pela igreja, de uma forma geral. Entendeu? Pela igreja. Porque a pergunta é, será que os crentes hoje eles estão ouvindo o que o Espírito Santo está falando? Porque às vezes eu tenho a impressão que a gente marcou o culto, preparou as luzes, a máquina de fumaça, as músicas, mas deixou o Espírito Santo de fora, nem convidou ele. É muito emocionalismo. E isso me incomoda demais. Eu que ainda exerço um ministério de viajar pregando, né? Não como antes, mas eu tenho essa mesma sensação. E aí você vai em algumas igrejas que tem totalmente essa perspectiva e eles colocam isso na liturgia. Eles vão mais pela emoção do que pela razão ou pelo evangelho. Eles querem só apenas sentir alguma coisa ali física, senão não teve Deus não trabalhou. E conforme você vai lá, não sei a verdade, parece que quando você volta de novo, você vê a mesma coisa. Parece que é aquela sensação de estar enxugando gelo. E outra, quando você usa esse termo, meu Deus esquecido, eu já vi falar sobre esse livro também, a percepção de muitos cristãos é totalmente equivocada em relação à pessoa do Espírito Santo. Muitos pensam que ele é uma fumacinha, que ele é uma nuvem, é uma força ativa, como diz aqueles que vão domingo de manhã bater na porta de casa, né? Que precisa ser, ele é uma pessoa no singular, ele tem sentimentos, ele é Deus. As pessoas, muitos não têm a plena convicção e noção que ele é Deus habitando dentro do cristão. Sim. Ele é o Deus que mora dentro de nós. Que tema excepcional que vocês vão trabalhar no que vem, pastor. Então, aí eu acabei fechando essa questão agora esse próximo semestre na Escola Dominical, falar sobre o Espírito Santo. Inclusive, nós vamos falar sobre batismo do Espírito Santo, plenitude do Espírito, nós vamos abordar isso para ensinar, porque eu acho que são temas que não estão sendo tratados mais nos dias de hoje. Não mesmo, eu não lembro. Temas tipo Espírito Santo, o céu. Porque as pessoas estão em busca das bênçãos de Deus só aqui na Terra. É o céu na Terra, né? Tá ficando tão confortável para muitos cristãos que não nem... eu vou usar uma linguagem que meu pai usa, né? Meu pai fala assim que o crente está tão acostumado com essa vida aqui, que corre o risco de Jesus vir e perder a viagem. O povo não tá bem aqui. Vamos ficar por aqui mesmo, tá tranquilo. Porque as pessoas elas estão muito acomodadas, os crentes estão muito acomodados. E a gente precisa resgatar alguns ensinos sobre o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? O que são os dons? Tem gente que diz exercer os dons, mas não sabe nem o que são os dons. Para que servem os dons? Exatamente. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que não é para edificação própria. Existe um dado momento, por exemplo, a língua estranha, mas... 1 Coríntios 14. Exato. Mas o foco é a edificação da igreja. Glorificação de Cristo. E as pessoas não sabem, entendeu? Existem a batalha de quem tem o maior dom, o melhor dom, quem profetiza mais, quem fala traz mais, um status, um glamour, quem revela é mais santo, é mais poderosão. Exato. E isso já aconteceu na igreja de Corinto e Paulo teve que escrever aquilo já para tratar esse problema que nos persegue até hoje. Então, são abordagens, temas que precisam ser levantados, discutidos, vai ser bom, hein? Conversados com a igreja. Né? Então, essas experiências, né, esses direcionamentos que Deus nos dá, tem nos dado, eu vejo que é algo assim, tem sido muito bom. Deus tem confirmado muita coisa. Glória a Deus. Muita coisa. Então, eu só tenho que... Eu vejo assim, Deus resolveu ser gracioso conosco, porque a gente não merece, não. É a bondade, a graça e a misericórdia. Pastor, que bênção, que maravilha. Vamos ficar a tarde inteira aqui com você. Vai ter que marcar a segunda, terceira vez para nós vir para pegar outros aspectos mais. Como eu sei que o senhor, né? Glória, né? O senhor, eu gosto de falar muito, o senhor também gosta de falar, então é maravilhoso, é isso que o povo quer, né? Mas como eu sei que o senhor tem outros compromissos, eu não quero mais importunar no seu tempo, eu quero agradecer a sua participação, ter aceitado o convite, ter vindo aqui para nós poder estar fazendo esse momento, esse bate-papo que vai abençoar muitas pessoas. Já quero estender um próximo convite para nós abordar outros pontos, que tinha muita coisa para falar. Tinha muita coisa para falar, mas não vai dar hoje, né? E agradecer ao senhor e falar pro pessoal, galera, comenta aí, pode comentar, pode deixar comentário aqui. E detalhe,
As mídias do pastor e também da igreja vai estar aqui embaixo na descrição. Então você pode achar aqui embaixo aqui o Instagram da igreja, as mídias sociais do pastor. Você pode vir participar de um culto lá na igreja, vai estar aqui embaixo, que você pode clicar lá, tem o endereço, tem tudo, né, pastor? Tem tudo lá. Já está mais do que convidado para participar. E agradecer a vocês, que mais uma vez esteve aqui para participar, aqui assistindo, né? E ouvindo essa história de vida tão maravilhosa que Deus tem trilhado aí com o pastor e esse ministério que Deus tem confiado aí. Louvado seja Deus pela sua vida e por aquilo que Ele tem te confiado, meu pastor e meu amigo. Amém. E agradecer a vocês. Pessoal, Deus abençoe e até a próxima com a graça de Cristo Jesus. Deus abençoe. Amém.